você sofre com sintomas de obesidade, aumentou alguns quilos e tem feito dieta, faz uma técnica, uma terapia, alguma coisa aqui e outra ali e parece que nada funciona? Sou doutora Eliane e hoje você vai compreender o que é que está por trás dos seus sintomas de obesidade. Vai aprender a identificar os conflitos, o que deu origem aos seus sintomas e eliminar esses quilinhos indesejáveis de uma forma natural, tranquila, eficiente e sem contraindicação. Segundo o Dr. Hammer, os sintomas, eles fazem parte de um programa biológico da natureza. É quando estamos diante de um conflito, algo que nos acontece de forma repentina, inesperada, nosso organismo, não sendo capaz de processar essas informações adequadamente, lança a mão desse programa, que são os sintomas. E dependendo do tipo de conflito, da intensidade, da duração e da interpretação que nós damos a esse conflito no momento que acontece, é o que vai definir o tipo de sintomas que nós vamos apresentar. No caso da obesidade, não existe apenas um conflito, existem alguns conflitos, dois ou mais. E nós vamos compreender hoje os 4 principais eventos que podem estar por trás de uma situação de obesidade. Primeira situação é quando eu apresento nesse processo de obesidade uma retenção de líquidos. Nesse caso, nós vamos associar a uma situação que gerou um sentimento de abandono mais medo. Por exemplo, acontece muito quando a pessoa vai fazer um curso fora do país ou vai a trabalho e aí experimenta essa sensação de solidão, de abandono em relação à família, aos amigos, ao seu país, à sua cultura e esse medo também diante do novo que está enfrentando. A segunda situação é quando nós temos necessidade de comer o tempo todo, mesmo sem fome. Acontece aqui uma hipoglicemia e uma necessidade de ingestão de açúcar o tempo todo. Nesse caso, o sentimento envolvido é uma emoção de desgosto mais medo. E acontece aqui, por exemplo, é quando iniciamos um curso novo, mudamos de escola. Então, nós temos um desgosto em relação ao que nós tínhamos e não temos mais, né? Aquela falta que isso está gerando e um medo diante do novo. Então, pode ser uma coisa escolhida, decidida, mesmo assim gera esse sentimento de desgosto em relação a largar uma coisa e o medo diante de uma nova perspectiva. E isso tudo é a interpretação que cada um dá. Pode ser o mesmo evento, a mesma situação, interpretada de forma diferente, por pessoas diferentes, por momentos diferentes. Então, esses conflitos, essas emoções, esses sentimentos, eles funcionam sempre de acordo com a interpretação que nós damos. O terceiro caso, a terceira situação, é aquela situação em que nós comemos muito. Nós aumentamos a quantidade e comemos realmente muito, como se quiséssemos explodir de tanto comer. Nesse caso, vai ter uma situação relacionada a um conflito indigesto. Você pode estar passando por um momento de trabalho, por exemplo, um trabalho que não é o trabalho dos seus sonhos, mas você precisa continuar naquilo, então isso fica de difícil digestão. Quando isso acontece, o cérebro manda informação para o estômago, tem aí alguma coisa indigesta e o estômago fica inchado. E isso vai dar uma sensação de insaciedade. Por mais que você coma, você não se sente satisfeito.
não encontra aquela sensação de saciedade. E o quarto evento, que é a última situação que nós vamos ver agora, é uma situação de autodesvalorização. Por exemplo, quando eu olho para os meus braços e não estou feliz com eles, ou para as minhas pernas, ou para o meu abdômen, isso não me gera felicidade. Então, toda vez que eu olho para o meu abdômen e tenho a sensação de que não está legal, então o meu cérebro vai mandar informação para o organismo. Não está legal nessa região do abdômen. E o tecido adiposo, ele é um tecido de proteção. Então, quando o organismo entende que alguma coisa não está bem com o abdômen, ele passa a informação de que esse deve ser protegido e aumenta o tecido adiposo no sentido de proteção. E o mesmo acontece com as pernas, com os braços. Então, é aquela situação quando eu tenho dificuldade de eliminar tecido adiposo em determinadas regiões. Porque quanto mais eu penso, quanto mais eu olho, mais eu sinto essa autodesvalorização e mais o tecido adiposo aumenta. Então, agora que nós já conhecemos essas 4 situações de conflitos que podem ser a causa dos seus sintomas de obesidade, o que fazer então? Primeiro, vai identificar qual é o conflito. Pode ser 1, 2 e pode ser os 4. Essas situações, esses conflitos, nós vamos identificar na nossa história de que forma? Nós vamos buscar quando é que teve origem esses sintomas. Quando foi que eu comecei a aumentar o meu peso? Quando é que eu deixei de estar satisfeita com o meu corpo? Quando eu identifico esse momento que começou tudo, que teve início, eu vou identificar que antes desse momento, algum conflito eu passei por alguma situação que me gerou esse tipo de sentimento. No momento que eu identifico esses conflitos, essas emoções, é como se eu trouxesse lá do inconsciente para o consciente e estivesse dando agora para o organismo a condição de ele processar adequadamente. O que já aconteceu eu não posso mudar, isso é definitivo. Agora, eu posso mudar a emoção, o sentimento que eu carrego em relação a esse acontecimento. Então, eu modifico isso. Quando eu ressignifico essas emoções, esses sentimentos, o meu organismo assume uma outra condição, entra num processo de autorregulação, de autocura, de equilíbrio. E tudo que está gerando desconforto vai ser eliminado. Os sintomas, eles não se autossustentam, eles enfraquecem e aos poucos vão sendo eliminados. Dessa forma, você recupera a sua qualidade de vida, a sua autoestima, você elimina esses quilos indesejáveis e de uma forma muito natural e sem contraindicação. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, não esquece de dar seu like. Se conhece alguém que também sofre com sintomas de obesidade, compartilha. Quanto mais compartilharmos, melhor. Estaremos ajudando mais pessoas. E continua me acompanhando. Grande abraço e até o próximo vídeo.